Orlando, Flórida. Janeiro de 2006. Jennifer Kesey tinha 24 anos, um emprego promissor, um apartamento próprio num condomínio fechado e um namorado que amava. Era uma jovem que tinha o hábito de falar com a família todos os dias, às vezes mais de uma vez, e jamais deixava uma ligação sem resposta. Na manhã de 24 de janeiro, Jennifer saiu de seu apartamento para mais um dia de trabalho. Ela nunca chegou lá. Seu carro sumiu. Ela sumiu. Quase 2 décadas depois, a pergunta continua a mesma. O que aconteceu com Jennifer Kesey? O desaparecimento de Jennifer Kesey na manhã de 24 de janeiro de 2006 marcou o início de um mistério que alterou permanentemente a vida de sua família e amigos. Jennifer era uma jovem extremamente pontual e comunicativa, o que tornou sua ausência no trabalho na empresa de timeshare em Ocoee, na Flórida, um sinal imediato de que algo estava errado. Naquela manhã, ela tinha uma reunião importante que jamais perderia por motivos triviais como doença ou atrasos comuns. Seus pais, Drew e Joyce Kesey, tentaram contatá-la para as conversas rotineiras que mantinham todas as manhãs, mas as chamadas não foram atendidas e, pela primeira vez em anos, o celular dela foi direto para a caixa postal. A preocupação foi tamanha que apenas 5 minutos após o contato frustrado com o chefe de Jennifer às 11 horas, os pais já estavam na estrada saindo de Tampa em direção a Orlando para verificar o que havia ocorrido. Ao chegarem ao condomínio Mosaic at Millenia no início da tarde, os pais de Jennifer precisaram da ajuda do gerente do complexo para abrir a porta do apartamento, que estava devidamente trancada. Ao entrarem na unidade, a cena que encontraram não sugeria violência imediata, mas sim uma interrupção súbita de uma rotina normal. Não havia sinais de luta, móveis revirados ou sangue. A mala da viagem recente ainda estava na entrada, parcialmente descompactada, indicando que Jennifer havia chegado na noite anterior e ainda não terminara de guardar seus pertences. No banheiro, os indícios de que ela havia se preparado para o trabalho eram evidentes. Maquiagem e produtos de cabelo estavam espalhados pela bancada, o chuveiro ainda apresentava gotas de água nas paredes e uma toalha úmida repousava sobre a secadora na lavanderia. Apesar dessa aparente normalidade doméstica, itens essenciais como o telefone celular, a bolsa e as chaves do carro de Jennifer não estavam no local, sugerindo que ela saiu do apartamento com a intenção de seguir seu dia. O irmão mais novo de Jennifer, Logan, chegou ao complexo logo depois e notou a forte presença de trabalhadores da construção civil ao redor do condomínio, que ainda estava em fase de finalização. Ao tentar obter informações com esses trabalhadores sobre qualquer movimento suspeito na manhã do desaparecimento, Logan deparou-se com uma postura totalmente não cooperativa, o que gerou nele uma sensação imediata de desconfiança e mal-estar. Além do sumiço da jovem, seu veículo, um Chevrolet Malibu preto, também havia desaparecido da vaga de estacionamento habitual, confirmando que o evento que causou seu sumiço ocorreu após ela deixar a segurança de seu lar. Para entender quem era Jennifer Kesey, é preciso olhar para sua trajetória de dedicação e o ambiente familiar sólido em que cresceu. Nascida em 20 de maio de 1980 em Neptune Township, Nova Jersey, ela era a filha mais velha de Drew e Joyce Kesey. Após completar o ensino médio na Vivian Gaither High School, em Tampa, Jennifer mudou-se para Orlando para estudar na Universidade da Flórida Central, onde se formou em finanças no ano de 2003. Sua vida profissional era ascendente. Ela trabalhava como gerente de projetos e havia recebido várias promoções em pouco tempo, demonstrando uma independência financeira que a permitiu comprar seu próprio apartamento aos 24 anos de idade. A segurança era um pilar central na vida de Jennifer, influenciada diretamente por um trauma familiar ocorrido anos antes, quando seus pais foram assaltados à mão armada. Esse episódio moldou a vigilância constante da jovem, que escolheu morar no Mosaic at Millenia justamente por ser uma comunidade fechada e teoricamente segura. Ela seguia protocolos rígidos de proteção, carregava sempre spray de pimenta, mantinha as portas do carro e da casa
constantemente trancadas, e nunca caminhava sozinha em estacionamentos sem estar ao telefone com alguém. Seu círculo social a descrevia como uma pessoa leal, espirituosa e muito amada, que mantinha um vínculo estreito com a família por meio de ligações diárias frequentes. Na época do desaparecimento, Jennifer namorava Rob Allen há cerca de 1 ano. O relacionamento era mantido à distância, já que Rob vivia em Fort Lauderdale, a cerca de 3 horas de Orlando, mas o casal se esforçava para passar todos os fins de semana juntos e realizar viagens românticas. A reconstituição das últimas horas conhecidas de Jennifer começa no domingo, 22 de janeiro de 2006, quando ela e Rob retornaram de uma viagem curta a St. Croix. Jennifer passou aquela noite na casa do namorado em Fort Lauderdale antes de partir cedo na segunda-feira, 23 de janeiro, para dirigir até o trabalho em Orlando. Durante esse trajeto, ela ligou para sua mãe, Joyce, e compartilhou com entusiasmo os detalhes das férias que acabara de ter. O dia de trabalho transcorreu normalmente e ela deixou o escritório por volta das 18h30, retornando para seu condomínio. Naquela noite, Jennifer conversou com o irmão Logan, cujos amigos haviam ficado hospedados no apartamento dela durante o fim de semana em que ela esteve fora. Um evento inquietante ocorreu durante a noite de segunda-feira, enquanto Jennifer estava em casa. Alguém bateu à sua porta inesperadamente e, como ela não aguardava visitas, entregas ou serviços de manutenção, decidiu não responder, relatando o fato à família pelo telefone. Por volta das 22 horas, Jennifer fez sua última chamada conhecida para Rob Allen. A conversa foi descrita como um pouco tensa e emocional, focada nas dificuldades e inseguranças geradas pela distância geográfica entre os dois. Ao desligarem o telefone, ambos esperavam se falar novamente na manhã seguinte, sem imaginar que aquela seria a última interação. Acredita-se que, na manhã de terça-feira, 24 de janeiro, Jennifer tenha seguido sua rotina de despertar e se arrumar entre 7h30 e 8 horas. Existem relatos de testemunhas que viram o Chevrolet Malibu preto de Jennifer saindo do complexo por volta das 7h40 daquela manhã. Segundo o depoimento de um casal, o carro parecia estar sendo conduzido de forma errática, como se houvesse uma luta física interna pelo controle do volante entre duas pessoas. Horas depois, ao meio-dia, o carro foi registrado por câmeras de segurança de outro condomínio, o Huntington on the Green, situado a aproximadamente 1,7 km do local de moradia de Jennifer. As imagens mostraram o veículo entrando no estacionamento, onde o motorista realizou manobras para alinhar o carro na vaga antes de permanecer sentado em seu interior por exatos 32 segundos. Em seguida, a figura desconhecida saiu do Malibu e caminhou calmamente para fora do alcance das câmeras, seguindo na direção geral do condomínio onde Jennifer vivia. A investigação inicial conduzida pela polícia de Orlando foi marcada por falhas que a família Kesey aponta como determinantes para o desfecho inconclusivo do caso. Quando Drew e Joyce tentaram registrar o desaparecimento ainda no dia 24, os oficiais agiram com negligência, sugerindo que Jennifer era apenas uma adulta que teria saído voluntariamente para se acalmar após o desentendimento com um namorado. Essa falta de urgência resultou na perda de horas cruciais para a coleta de evidências. Como a polícia demorou a tratar o caso com seriedade, o apartamento de Jennifer não foi isolado como cena de crime, permitindo que o local fosse contaminado por familiares e amigos que ali se reuniram para organizar buscas, chegando a haver cerca de 14 pessoas circulando pela unidade. Além da demora burocrática, houve erros técnicos na análise inicial dos dados das torres de celular, que levaram a polícia a acreditar erroneamente que Jennifer havia saído de casa no meio da noite de segunda-feira, dia 23. Somente após uma revisão mais cuidadosa é que os investigadores confirmaram que ela permaneceu em seu apartamento durante toda a noite e que o evento traumático provavelmente ocorreu na manhã seguinte. O sistema de segurança do condomínio Mosaic at Millenia, que fora um fator decisivo para Jennifer escolher morar ali, revelou-se ineficaz. As câmeras da guarita
não estavam funcionando no dia do sumiço e os registros de visitantes feitos pelos seguranças eram incompletos e desorganizados. Um aspecto particularmente suspeito da investigação inicial envolveu os trabalhadores da construção que operavam no complexo. Muitos desses homens, que Jennifer relatara anteriormente fazê-la se sentir desconfortável e observada, simplesmente desapareceram do local assim que a notícia do desaparecimento se espalhou pela mídia. A polícia teorizou que essa fuga em massa poderia estar ligada ao fato de muitos estarem no país ilegalmente e temerem o contato com as autoridades, mas isso também impediu que muitos fossem interrogados sobre o que poderiam ter visto na manhã de 24 de janeiro. O irmão de Jennifer reafirmou que, desde o primeiro momento em que tentou falar com os operários, sentiu uma resistência incomum e uma total falta de cooperação, o que manteve a suspeita da família sobre o envolvimento de alguém que conhecia a rotina do condomínio. 2 dias após o desaparecimento de Jennifer Cassie, uma ligação anônima fornecida ao escritório do xerife ofereceu a primeira grande pista concreta do caso. O seu veículo, um Chevrolet Malibu preto, foi localizado estacionado no condomínio Huntington-on-the-Green, situado a aproximadamente 1,2 km do apartamento da jovem. O automóvel não estava escondido em uma área rural ou em um local de difícil acesso, mas sim em um estacionamento aberto, visível para qualquer morador ou passante. Em um movimento estratégico para observar possíveis comportamentos suspeitos, os detetives convocaram o namorado de Jennifer, Rob Allen, para encontrá-los exatamente no local onde o carro fora descoberto. Diante de Rob, os policiais abriram o porta-malas na expectativa de encontrar o corpo da jovem ou algum vestígio biológico, um momento que o rapaz descreveu como de extrema angústia e tensão, relatando que seu estômago apertou pelo medo do que poderia ser revelado naquele instante. No entanto, o porta-malas estava completamente vazio e o interior do veículo apresentava um estado de organização que não sugeria violência imediata. Dentro do Chevrolet Malibu foram encontrados itens pessoais fundamentais de Jennifer, como o seu telefone celular, o carregador do aparelho, sandálias e sapatos. A presença desses objetos levou os investigadores a descartar rapidamente a hipótese de um roubo comum de veículo ou latrocínio, indicando que o alvo do agressor era especificamente a jovem e não o automóvel. A perícia técnica notou que superfícies como o volante e o espelho retrovisor estavam desprovidas de impressões digitais, o que permitiu concluir que o suspeito limpou meticulosamente o carro durante os exatos 32 segundos em que permaneceu sentado no veículo antes de abandoná-lo. Amostras de DNA foram coletadas por meio de aspiração em diversas seções do interior do carro e enviadas para análise laboratorial, mas os resultados retornaram como inconclusivos. Além disso, um cão farejador tentou rastrear o odor de Jennifer a partir do carro, mas o rastro apenas conduzia de volta ao apartamento dela, sem apontar para qualquer outra direção útil. Somente anos mais tarde, ao analisarem fotografias oficiais do capô, a família e o investigador privado notaram manchas de sujeira e marcas de dedos arrastados na lataria, o que levantou a forte teoria de que Jennifer pudesse ter sido jogada contra o capô do carro durante um ataque físico. As câmeras de segurança do condomínio Huntington-on-the-Green capturaram o momento em que o carro foi abandonado por volta das 12 horas do dia do desaparecimento. No entanto, a qualidade das imagens é extremamente baixa, sendo descrita por alguns como semelhante a vídeos de programas de caça a fantasmas, onde as figuras aparecem apenas como manchas brancas indistinguíveis. Em um golpe de azar para a investigação, o rosto do suspeito foi permanentemente obstruído pelos postes de uma grade de ferro conforme a figura caminhava para longe do veículo. A câmera realizava registros apenas a cada 2 ou 3 segundos, o que gerou saltos na filmagem que impediram a captura de qualquer detalhe facial. O suspeito agiu de forma casual e nunca olhou para trás, demonstrando uma frieza que causou profunda revolta na família ao assistir às imagens. O Departamento Federal de Investigação, o FBI, foi acionado para analisar o vídeo e realizou testes práticos com pessoas de diferentes estaturas, caminhando pelo mesmo trajeto
para determinar as proporções físicas do indivíduo. A conclusão foi que o suspeito era um homem com altura estimada entre 1,60 m e 1,65 m. As características identificadas incluíam cabelos compridos presos em um coque fino e vestimentas que pareciam uniformes de pintores ou trabalhadores da construção civil, consistentemente brancas. Outro detalhe apontado pelos investigadores foi o fato de que a pessoa filmada parecia ter pés desproporcionalmente grandes em relação à sua altura. Diante da possibilidade de o suspeito tentar mudar sua aparência, a polícia distribuiu as imagens para salões de cabeleireiro da região, alertando sobre qualquer pessoa que buscasse alterar o corte de cabelo visto no vídeo. Apesar de a divulgação ter gerado uma enxurrada de mais de 14.000 dicas telefônicas ao longo da investigação, o suspeito nunca foi identificado. Ao analisar as pessoas que faziam parte da vida de Jennifer, os investigadores consideraram diversos homens que poderiam ter algum motivo ou oportunidade para o crime. O namorado, Rob Allen, foi o primeiro a ser observado, mas foi descartado rapidamente. Na manhã em que Jennifer desapareceu, Rob estava em seu local de trabalho em Fort Lauderdale, a uma distância de mais de 320 quilômetros de Orlando, o que lhe conferia um álibi sólido confirmado pelas autoridades e aceito plenamente pela família Cassie. Outro homem investigado foi Matt, um ex-namorado com quem Jennifer rompera há cerca de um ano. Surgiram rumores de que Matt ainda nutria sentimentos por ela e desejava reatar o relacionamento. Na noite de 23 de janeiro, ele foi visto bebendo no bar Blue Martini, localizado exatamente em frente ao condomínio de Jennifer. Embora Matt tenha concordado em se submeter a um teste de polígrafo, a polícia nunca realizou o exame e acabou por descartá-lo como suspeito sem uma investigação mais profunda, decisão que a família Cassie apoia, acreditando em sua total inocência. Uma figura muito mais perturbadora na linha de investigação foi Johnny Campos, um supervisor na empresa de timeshare onde Jennifer trabalhava. Jennifer havia confidenciado a seus pais em diversas ocasiões que Johnny, mesmo sendo casado, fazia avanços constantes e indesejados contra ela, os quais ela tentava rejeitar de forma educada para preservar seu emprego. Dias antes do desaparecimento, Johnny demonstrou ciúme explícito ao confrontar Jennifer no escritório sobre o fato de ela ter viajado com o namorado. Na manhã de 24 de janeiro, ele chegou atrasado ao trabalho e apresentou um comportamento visivelmente agitado e nervoso, circulando pelo escritório com uma energia inquieta. Ele alegou que o atraso ocorreu devido a uma multa de trânsito que recebeu, mas essa justificativa nunca foi verificada oficialmente. O detalhe mais sinistro ocorreu dias após o sumiço, quando Johnny afirmou a um colega chamado Adam que Jennifer provavelmente já havia sido comida por jacarés e não estaria viva. Contudo, a polícia de Orlando declarou que não havia evidências ligando-o ao caso e considerou seu comportamento apenas uma coincidência infeliz. A atenção da família e de investigadores privados também recaiu sobre os trabalhadores da construção civil que viviam e trabalhavam no complexo Mosaic at Millenia. Jennifer havia relatado repetidamente aos seus pais que se sentia extremamente desconfortável e vigiada por esses homens, que costumavam encará-la e fazer comentários ofensivos enquanto ela caminhava até seu carro. A segurança do local era comprometida pelo fato de muitos desses trabalhadores residirem em unidades vagas do próprio condomínio, o que lhes permitia observar a rotina da jovem e identificar que ela morava sozinha. Muitos desses indivíduos fugiram do local assim que o desaparecimento de Jennifer ganhou destaque nos noticiários, dificultando qualquer tentativa de interrogatório por parte das autoridades. Três anos após o desaparecimento, em 2009, o detetive Joel Wright assumiu o caso com o objetivo de realizar uma análise aprofundada e encontrar pistas que pudessem ter sido ignoradas. Durante esse processo, ele entrevistou uma ex-funcionária da limpeza do condomínio que nunca havia sido ouvida pelos investigadores originais. Ao observar a gravação da câmera de segurança do Huntington on the Green, a faxineira identificou a figura como sendo um homem chamado Chino, que trabalhava na manutenção do Mosaic na época do crime. Chino era um nome totalmente novo para a investigação oficial até aquele momento
Embora Wright tenha descoberto que existia uma denúncia anônima mencionando o seu nome já na primeira semana de buscas em 2006, o detetive apurou que Chino havia realizado reparos no apartamento de Jennifer apenas uma semana antes de ela sumir, tendo tido acesso direto ao seu espaço privado. Ao rastrear o paradeiro de Chino, a polícia o localizou cumprindo pena em uma prisão da Flórida por um crime de estupro contra uma menor de idade, cometido 2 anos após o desaparecimento de Jennifer. Em um interrogatório realizado dentro da prisão, Chino confirmou que trabalhou na unidade de Jennifer, mas negou qualquer envolvimento com o sumiço dela e afirmou não reconhecer a pessoa na gravação. Ele possuía 1,75 m de altura, o que era significativamente mais alto do que a estimativa feita pelo FBI para o suspeito do vídeo. Chino concordou em realizar um teste de polígrafo e foi aprovado no exame, o que contribuiu para que a investigação em torno de seu nome perdesse força. Outros funcionários do condomínio e o gerente administrativo foram ouvidos, mas todos alegaram que a relação de Jennifer com os funcionários de manutenção era perfeitamente normal e sem conflitos aparentes. Em 2010, o detetive Joel Wright foi remanejado para outro departamento e a investigação voltou a ficar estagnada por um longo período. Após o remanejamento do detetive responsável pelo caso em 2010, a investigação sobre o desaparecimento de Jennifer Cassie entrou em um período de profunda letargia institucional que se estendeu por 6 anos. Durante esse intervalo, a família Cassie vivenciou um sentimento de abandono progressivo pelas autoridades de Orlando, enquanto pressionava repetidamente para que o caso fosse oficialmente classificado como um caso frio. Essa designação era vital para os pais, pois acreditavam que ela liberaria recursos e especialistas focados exclusivamente em investigações estagnadas, algo que não ocorria enquanto o departamento insistia que o inquérito permanecia extremamente ativo, apesar da falta de novos avanços ou pistas concretas. O silêncio institucional foi interrompido apenas em 2016, quando o estado da Flórida declarou Jennifer legalmente morta ao completar 10 anos de seu desaparecimento. Este momento representou uma das provações mais dolorosas para os pais, culminando em uma audiência onde Drew Cassie compareceu sozinho para ouvir um juiz pronunciar a morte presumida de sua filha, que naquele momento deveria ter 34 anos. A família passou a refletir amargamente sobre os marcos de vida que Jennifer jamais alcançaria, como o casamento e a maternidade, enquanto o dossiê permanecia sem qualquer indicação de prisão ou identificação do suspeito. A ausência de progressos significativos levou os Cassie a contratarem o investigador privado Michael Torretta, iniciando uma nova fase marcada pelo confronto direto com a polícia de Orlando entre 2016 e 2018. Torretta encontrou dificuldades imediatas devido à falta de transparência da polícia, que não revelava quem havia sido interrogado ou quais teorias haviam sido efetivamente descartadas ao longo de mais de uma década. Diante dessa resistência, a família tomou a decisão inédita de processar a cidade e o departamento de polícia em 2018 para obter acesso integral aos arquivos da investigação. Com a chegada de um novo chefe de polícia, Orlando Rolon, houve uma mudança de postura. Ele estabeleceu um prazo de 6 meses para que seus detetives resolvessem o caso e, diante do fracasso dessa última tentativa, autorizou a liberação sem precedentes de todos os documentos para a família. Para obter as cópias de mais de 16.000 páginas de documentos e 67 horas de áudio e vídeo, os Cassie precisaram arcar com um custo de $18.000. Ao analisar o material, Torretta ficou chocado com a desorganização e a ausência de um coordenador central, notando que informações críticas haviam sido negligenciadas desde as primeiras horas do crime. Munido dos arquivos, Torretta expandiu a investigação privada entre 2018 e 2022, localizando testemunhas que nunca haviam constado nos registros oficiais da polícia. Ele entrevistou 6 mulheres que moraram no mesmo condomínio que Jennifer e que relataram experiências perturbadoras com os trabalhadores da construção civil. Uma moradora chamada Colleen confirmou que grupos de operários bebiam frequentemente nas áreas comuns e faziam comentários inapropriados,
queixas que eram ignoradas pela gerência do complexo. Outra testemunha, Tammy, relatou evidências de que estranhos entravam em seu apartamento na sua ausência, encontrando gavetas de roupas íntimas reviradas e o chuveiro molhado, além de ter flagrado um voyeur se masturbando em seu pátio antes de fugir em uma van branca. Esses novos depoimentos permitiram que Torretta desenvolvesse uma teoria centrada na vulnerabilidade de Jennifer dentro do próprio prédio. O investigador descobriu que até 10 trabalhadores da construção civil viviam em uma única unidade vaga localizada diretamente em frente ao apartamento de Jennifer. A nova hipótese sugere que Jennifer foi atacada no corredor exatamente no momento em que trancava sua porta, com as costas voltadas para a unidade vizinha, sendo arrastada para dentro do apartamento ocupado pelos operários. Em 2019, a investigação privada explorou uma denúncia sobre um tapete enrolado que teria sido descartado em um lago próximo 10 meses após o crime, coincidindo com a instalação de carpetes no condomínio na manhã em que Jennifer desapareceu. Equipes de mergulho vasculharam o local por 2 dias, mas não encontraram vestígios. Devido à persistência da família, em 2022, o Departamento de Investigações da Flórida assumiu oficialmente o caso, retirando-o da jurisdição da polícia de Orlando. Uma reviravolta monumental ocorreu em outubro de 2025, quando a família Cassie anunciou que o caso não era mais considerado um caso frio pelo Departamento de Investigações da Flórida. Agentes revelaram a existência de evidências físicas contendo material genético que nunca haviam sido submetidas a testes de DNA durante quase 2 décadas de investigação anterior. Essa descoberta permitiu que os investigadores reduzissem drasticamente a lista de pessoas de interesse para apenas alguns indivíduos que estão sendo monitorados intensamente. A notícia trouxe um novo fôlego para Joyce Cassie, que descreveu viver em um estado de vigília constante, trocando de cama todas as noites devido à incapacidade de dormir diante da incerteza sobre o destino de sua filha. Joyce ressaltou que, apesar da exaustão acumulada em 20 anos, a família escolheu não ser destruída pela dor e continua lutando por justiça. Como parte dos esforços para manter o caso em evidência, os pais aceitaram colaborar com produtoras de televisão para o desenvolvimento de uma série documental sobre a história de Jennifer. A família mantém ativa uma recompensa de $15 mil para qualquer pessoa que forneça informações que levem ao paradeiro da jovem. Atualmente, o estado do caso de Jennifer Cassie é de uma investigação ativa e de alta prioridade sob a coordenação do Departamento de Investigações da Flórida. Jennifer permanece desaparecida e seu corpo nunca foi localizado, assim como nenhuma pessoa foi formalmente indiciada até o momento. Os principais fios soltos que ainda desafiam os agentes incluem a identificação definitiva da figura capturada pelas câmeras de segurança e a determinação da identidade exata de quem bateu a porta de Jennifer na noite de 23 de janeiro. A maior falha institucional identificada foi a contaminação da cena do crime pela polícia de Orlando e o fato de que denúncias sobre Chino e outros operários não foram seguidas adequadamente nos primeiros anos. Lauren McCarthy, amiga de infância, enfatiza que Jennifer merecia viver cada marco que suas amigas alcançaram, enquanto Drew Cassie reafirma que o buraco no coração da família é eterno e só será preenchido com uma resposta definitiva.